Fala galera, beleza? Hoje eu vim apresentar para vocês como vocês podem usar o agente do N8N. E o que é isso, Diogo? Lá dentro do N8N você pode fazer automações com IA. E como é que você pode utilizar isso? Você pode utilizar um agente do ChatGPT, da vida ou de outra LLM que você pode utilizar para usar IA dentro dos seus fluxos. Então, vamos aqui para um fluxo completamente novo, zerado, meu workflow, e vamos colocar aqui, ó, agente de IA. Vamos lá. Adicionando um fluxo, tem algumas opções, certo? E inicialmente eu vou colocar apenas um trigger aqui de teste de workflow. Você pode vir aqui em IA avançada e vai ter o agente aqui, ó, IA agente, ok? E o que é que esse IA agente faz? Ele dá um trigger para a gente de conversa, perfeito? E aí o que é que ele faz? Você poderia abrir aqui e testar ele e criar uma conversa, né, um chat Windows aqui, né, um chat window, que é uma janela de chat, que você pode mandar uma mensagem para ele e ele deveria te responder. Por que não responde? Porque a gente acabou de adicionar e não tem configurações nele. Mas como é que você pode adicionar as configurações nele? Esse bloco aqui é o bloco do agente. Então, digamos que a gente esteja no ChatGPT da vida, certo? Eu abro o ChatGPT e você está conversando com ele. Acessando o ChatGPT, você pergunta literalmente qualquer coisa para ele. Vou abrir o ChatGPT e aí você vem e manda uma mensagem para ele. Como que você pode me ajudar, certo? Ele pode te responder usando um agente, ele pode te responder usando apenas a inteligência artificial de forma ampla, né? Qualquer coisa que tenha na internet ele pode responder. Ou ele pode ser mais específico e usar um agente de IA, perfeito? Então, aqui, eu posso adicionar um chat modelo, né? Esse chat modelo, ele vai me dar opções. Para vocês que não sabem, além da IA da OpenAI, tem outras IAs, como a Anthropic, o Esri aqui, a Grok, que a Grok é gratuita, né? Depois eu vou trazer aulas aqui para vocês mostrando sobre isso. E tem a OpenAI. A gente acessando a OpenAI, vai ter a credencial. E como é que você pode ter essa credencial? No ChatGPT, a gente tem o painel, que é a plataforma.openai, né, .com, que a gente pode criar APIs aqui. Então, eu vou criar uma API aqui, por exemplo, para vocês, que é a aula sobre API, por exemplo. Vou criar e ele está criando uma credencial para mim, certo? Vou clicar em copiar, vou clicar aqui no N8N e vou clicar aqui. No meu caso, eu vou dar um update nessa API, porque eu já tenho uma API funcionando, certo? No caso de vocês, vai aparecer em criar, né? Conectar credencial. E aí você vai conectar sua credencial, clicar lá e vai abrir essa mesma tela. Você vai copiar essa credencial que você colocou aqui na API Key. Ok? Somente isso. A minha já está funcionando e eu vou apagar essa credencial que eu acabei de criar para vocês. Ok? Apagada. Pessoal, acessando aqui a OpenAI aqui, o Chat Model, né, que é o modelo de IA, tem algumas opções. O que é que eu mais estou utilizando aqui no momento? O 4o Mini. Certo? Por quê? É o mais barato, é o mais inteligente e é o melhor custo-benefício. Tem outras opções aqui, como o Preview, que é uma questão financeira, né, de custos de operação, inviável às vezes, dependendo do caso, da quantidade de itens que você está cobrando dele. Perfeito? Por exemplo, o 3.5 Turbo, o 3.5 hoje em dia, está praticamente os mesmos valores do agente 4.o Mini, né? Que tá funcionando perfeitamente para mim, não tá dando alucinações. Um bom prompt causa isso, né? Então, tô utilizando o 4o Mini aqui. Lá dentro da OpenAI, você pode vir aqui em uso e dá para você observar que eu tô utilizando o 4o Mini. Aqui tá dando 6 centavos de uso, 2 centavos de uso, 1 centavo, 4 centavos. Esse dia aqui eu literalmente rodei todas as minhas automações, testei bastante. Eu acredito que eu tenha feito mais de 70 requisições aqui, 80 requisições nesse mesmo dia, fazendo alguns testes. E quanto mais tokens, mais mensagem. O tamanho do prompt, o tamanho da sua mensagem
isso vai ter um custo maior, certo? É por token, beleza? Ok, GPT-4 Omni, selecionei essa opção. Tem algumas outras opções aqui, certo? A base da URL, a frequência. Eu não utilizo muito esses itens. O que é que você pode utilizar aqui? Pensar ou questionar, tem a possibilidade de utilizar. A temperatura, certo? Quanto menor a temperatura, mais ficcionado no objetivo ele é. Ou seja, eu quero construir uma copy. Ele pode ser mais criativo, se eu não tenho um bom prompt, ou ele pode fazer exatamente igual ao meu prompt, certo? Então, se eu botar no 0, ele vai fazer exatamente o que eu faria utilizando o meu prompt, dando as minhas instruções. Ele não vai alucinar, ele não vai ser criativo, ele não vai fazer nada disso, perfeito? Então, a temperatura serve para isso. Eu vou tirar aqui a temperatura, não tenho necessidade aqui no momento, certo? Tem a memória. Qual é a memória que você pode utilizar? Você pode utilizar a memória dessa janela, né, do próprio N8N, você pode utilizar o Redis, você pode usar o PushGree, e essa memória é o que? Quando eu estou conversando com o meu agente aqui no ChatGPT, fora do N8N, eu tenho uma pergunta. O que você pode me ajudar? Perfeito? E eu falo assim, me explique mais sobre o ponto... E ele vai me explicar sobre o ponto 1 aqui, certo? Desenvolvimento de landing pages, otimização de design. Eu não sei por que ele está explicando isso aqui, por algum motivo. E ele está só dando a continuidade nisso. Sendo que eu falei ponto 1, eu não expliquei necessariamente que era desenvolvimento de landing pages, certo? Não fui específico, mas ele entendeu que o ponto 1 é esse ponto aqui. E isso é porque ele tem um histórico dessas mensagens, certo? O que conversamos até o momento? Pode me passar um resumo? Ele tem o histórico dessas mensagens que a gente está tendo aqui. Então, explicando sobre landing pages até o momento, as suas especialidades, ferramentas de automação, enfim. Então, aqui também tem uma memória, certo? Eu vou utilizar a memória aqui do Windows, por exemplo, do Windows, né, a janela, e vai ter aqui a janela de contexto. Em todos os casos de armazenamento de conversas tem a janela de contexto. Digamos que a gente mande 5 mensagens, certo? Eu vou mandar 5 mensagens, uma atrás da outra, beleza? Estou construindo um agente de IA. Eu quero que ele salve essas mensagens. Ele vai ter a janela, né? O tamanho dessa janela de contexto. Ele vai armazenar até 5 mensagens, perfeito? Eu digo assim, oi, tudo bem? Qual é o horário que você tem disponível? Quero agendar tal coisa. Até 5 mensagens o cliente pode mandar e ele vai salvar todo esse histórico. Ah, eu posso aumentar isso? Posso. Posso colocar 100 aqui, posso colocar 10, posso colocar 50 aqui, tá? Mas quanto mais tem essa janela de mensagem, ele vai salvar tanto a própria mensagem que ele enviou, quanto a mensagem do cliente. Então tem que ter cuidado porque aumenta a quantidade de tokens, né, necessários. E nem sempre ter um histórico é funcional. Às vezes você literalmente não quer que tenha um histórico, porque você está trabalhando com um agente que ele é um servo seu ali, e você faz uma solicitação de uma função e ele executa. Função e ele executa. Não quer que tenha um histórico, não tem necessidade disso. Então você poderia colocar um item aqui de janela, ou poderia não ter essa janela, né? Colocar 10 itens de janela e ele vai salvando e armazenando esse histórico aqui, perfeito? Então vou colocar 20 aqui. E esse ID da sessão. O que é o ID da sessão? O ID da sessão ele pode tanto ser colocado automaticamente quanto definir esse ID de sessão. E basicamente ele vai dizer o quê? Quando a gente está conversando aqui, ele separa um perfil do outro. O meu perfil aqui é o do Diogo Vieira. Poderia ter o Francisco, o Adalberto aqui. Perfeito? Então ele separou dizendo que essa conversa é somente do Diogo, né? Não é de todo mundo, não é pública, é somente do Diogo. Então aqui a gente vai dizer que essa conversa é somente do Diogo, entendeu? Então, ó, vou rodar o fluxo aqui, vai dar errado. E aqui tem as janelas que a gente pode armazenar desse fluxo, certo? O que é que ele faz? Eu vou dizer que é somente do Diogo. Ah, essa conversa aqui é somente do Diogo. Ah, essa conversa aqui é somente do número de telefone tal, porque eu estou conversando e utilizando a Evolution, utilizando o WhatsApp para armazenar essas conversas. E aí a gente vai conseguir entender que pode armazenar quantas conversas quiser, mais de uma conversa e de pessoas diferentes, entendeu? Então eu posso ter várias conversas aqui.
a gente pode ter de vários números diferentes aqui, perfeito? Ok, esse é o ID da sessão. Salvei o ID da sessão, ele já vai poder funcionar. E aqui a gente pode utilizar uma ferramenta. Diogo, para que serve essa ferramenta? Tem várias ferramentas aqui. Funciona muito mais de forma eficiente quando a gente coloca e adiciona aqui essa calculadora. Que é o que ela faz. Ela basicamente trabalha melhor com os números. A gente fala assim, ó, pega a data atual e adicione 30 dias. Ou pega o número desse cliente e faça uma formatação de telefone. Enfim, qualquer coisa que você solicite, ela vai trabalhar de uma forma mais eficiente. Perfeito? E aí você pode adicionar quantas ferramentas você quiser. Essa é a parte legal da parada. Então, por exemplo, eu quero chamar um outro fluxo do N8N. Olha que legal. Eu poderia chamar um outro fluxo do N8N. Posso vir aqui e chamar esse meu outro fluxo. E qual seria o nome desse outro fluxo aqui? Eu posso falar assim, ó, envio em massa. E a descrição? Quero que esse fluxo faça o envio em massa de mensagens. Ok. E qual fluxo seria? O envio em massa, que é um fluxo que eu tenho aqui, a V2. E qual é o campo de retorno? É o campo response aqui, né? Ok. Eu vou acessar o meu outro fluxo só para você entender. Envio em massa 2. A diferença que está aqui trabalhado, né? É que não é um trigger como de clique aqui, de teste de workflow. Não é um trigger de cron, né? Que é tempo, né? Por tempo. É um trigger de Execute Workflow Trigger, certo? Que o próprio N8N trabalha. E esse trigger ele é vazio, você não tem configuração. Por quê? Quem vai chamar ele é o meu agente de IA, certo? O call N8N aqui. Então, o nome dele é envio em massa. Eu quero que esse fluxo faça um envio em massa de mensagens. Por que essa descrição? A gente só vai entender isso quando a gente estiver trabalhando melhor dentro do chat, né? Por que essa descrição? Porque eu falo assim, ó. Quando eu tô no meu chat aqui, eu falo assim, vou acessar aqui e vou explicar para vocês. Quero fazer o envio em massa. Se eu clicar aqui, ele vai enviar em massa. Perfeito? E ele vai ativar esse fluxo para mim. E o retorno dele é o retorno desse campo aqui, response. Então, no final do meu fluxo, certo? Rodou o meu fluxo. Qual é o final dele? Onde é que está o final dele? Eu tenho que ter um campo de set que tem assim, ó, response, envio em massa realizado com sucesso. Não vai funcionar esse agente, não vai rodar o agente, eu repito, não vai rodar o agente, caso você, dentro desse call aqui do N8N, colocar um outro tipo de campo, que é o retorno. Sempre tem que ter um retorno. Imagine que ele está rodando, pode fazer qualquer coisa nesse fluxo. O N8N dá liberdade para isso. Mas o campo de retorno precisa estar dentro do último bloco. O último bloco, pode ser qualquer bloco, tem que estar um campo de retorno chamado response. Pode ser outro nome? Pode ser resposta aqui. Pode ser resposta. No meu caso aqui está response. Ok. Aqui tem extra workflows. A gente poderia adicionar campos, que faz o seguinte. Quando a gente mandar uma mensagem, sempre vai estar sentada uma informação. Digamos que eu estou enviando em massa. Qual é a mensagem que eu preciso enviar para esse workflow para ele funcionar? A quantidade de leads, certo? Qual é o tipo de mensagem aí? É string, number, booleana, array, o objeto, né? Então, eu vou mandar para 10 pessoas, perfeito? Então, essa quantidade de leads ela vai ser enviada para este fluxo aqui, com essa mensagem já pronta. Diogo, eu não quero definir aqui, eu não quero que isso seja definido aqui. Aí você tem que utilizar um bloco de extração de mensagem, de extração de informação, utilizando IA para isso. Ou você pode definir isso a partir do seu fluxo, né? Você pode chamar essa função aqui, né? Você pode vir aqui no mapa e chamar essa informação para cá, certo? Eu vou colocar ela fixa aqui. Você poderia colocar uma expressão, beleza? Ó, só para explicar para vocês, eu tenho um outro fluxo que já trabalha desta forma, né? É o meu mordomo. O meu mordomo, ele trabalha com várias funções aqui. Lista de clientes, contratos, envio em massa, extrator de leads,
E ele está trabalhando exatamente com essa função, certo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. E o que é que ele faz? O que faz? O oráculo da Machine Web lista todas as funções, então ele tem essas funções. Me explique como posso usar a lista de clientes. Aí ele vai lá, procure por um cliente, nome do cliente. Aí eu botei procure pelo cliente, Duo Contabilidade. Ele foi lá e me trouxe o resultado de todas as informações sobre esse cliente. Procure pelo Pedro. Aí foi lá e encontrou as informações de Pedro. Me explique como eu posso fazer envio de extração de leads. Aí ele foi lá e me explicou. Quero fazer o envio em massa. Quantidade 10, quantidade 50. Ele foi lá e funcionou, realizado com sucesso. Ah, quero fazer extração de leads. Foi lá, fez a extração para 100 leads, pesquisa odontologia na Bahia. Então, o que é que ele fez? Ele está rodando vários fluxos. Ele é um mordomo que roda outros fluxos dentro dele. Perfeito? Então, como faz para a criação de contratos? Isso aqui, ele está me explicando porque eu dei a instrução para ele. Ele não pode literalmente fazer qualquer coisa na sua empresa. Então, obviamente, eu dei as instruções para que ele pudesse executar isso, certo? Ó, tá funcionando aqui. Perfeito? E ele funciona só no meu número. E o que é que ele faz? Ele faz a extração dessa informação, que a gente pode ter uma próxima aula explicando sobre esse bloco, né? Mas dentro do meu agente, do extrator de leads aqui, do envio em massa, eu puxo informações através de um JSON aqui, ó, da quantidade de leads que tem dentro da minha mensagem. Eu mandei uma mensagem dizendo assim, quantidade 100, e ele fez essa extração. Você poderia puxar de uma outra parte do seu fluxo, certo? Ok, tem a quantidade aqui, são 10 leads, ele vai lá, vai rodar o fluxo de envio em massa. Quando eu mandar uma mensagem escrita o quê? Quero rodar o fluxo de envio em massa. Ele vai rodar esse fluxo de envio em massa e vai enviar essa informação, quantidade de leads, para o meu fluxo de envio em massa. Vai rodar esse fluxo de envio em massa, certo? Vou até mostrar para vocês uma aqui funcionando. Ó, ele vai rodar o execute flow e vai dizer assim, quantidade 50. Esse execute flow ele vai trazer a informação para esse novo fluxo, entendeu? É como se fosse um webhook, sendo que um webhook interno do N2N. Eu vou setar essas informações, certo? Setei a informação, vou enviar essas informações validadas, aqui vai validar o telefone e vai rodar o meu fluxo, que não é o foco da aula de hoje, perfeito? Rodou essa automação, vai enviar essa quantidade de leads aqui. Ok, esse aqui é a chamada de funções do N8N, perfeito? E aí, pessoal, não para por aqui. Não é somente isso que precisa ser configurado, certo? Mas essas são as funções que a gente tem aqui de momento. Dentro do nosso agente, a gente tem várias opções. Eu vou traduzir aqui para português para facilitar para vocês. E tem o agente de ferramentas, que é o que a gente está utilizando agora. Utiliza esquemas de ferramentas estruturados para seleção e execução precisas e confiáveis de ferramentas. Recomendado para tarefas complexas que exigem uso de preciso e consistente de ferramentas, mas somente utilizável como modelos que suportam chamadas de ferramentas, certo? Conversacional. Descreve ferramentas no prompt do sistema e analisa respostas JSON para chamadas de ferramentas. Mais flexível, mas potencialmente menos confiável do que as tool ferramentas, né? Agente de ferramentas. Adequado para interações mais simples ou com modelos que não suportam esquemas estruturados. Cada um tem a sua função. A gente agora vai escolher um agente especialista em alguma coisa. Agente especialista em ferramenta, agente especialista em conversacional, agente especialista em funções da OpenAI, agente especialista em planejamento e execução, agente de SQL aqui, React, enfim. Eu vou utilizar, no meu caso, o agente de ferramentas, porque eu quero que ele seja especialista nisso, certo? E aqui eu tenho opções. Procurar um campo de entrada chamado chat output, certo? Que é utilizando esse trigger aqui de chat, certo? Ou utilizar o defina aqui abaixo, certo? Que é o quê? Eu posso rodar aqui, vou rodar aqui para vocês, certo? Rodei o teste. E aí eu posso vir nesse item aqui do chat e chamar essa mensagem, certo? Eu posso fazer isso, como eu posso utilizar aqui, pegar do nó, que é o chat output. Caso você tenha um bloco da Evolution, por exemplo, você pode chamar essa mensagem do bloco da Evolution. E ele vai ter a mensagem que eu acabei de enviar. Opa, peguei a mensagem errada. Entrada de chat de bate-papo. E ele vai ter a mensagem que eu recebi na minha Evolution do meu WhatsApp, certo? E vai funcionar. E aqui tem uma outra opção. Exibir formato e saída específico.
Esse exibidor de formato específico de saída, ele vai gerar para a gente uma outra ferramentinha aqui, certo? Ó, vou separar aqui para facilitar a visibilidade aqui, ó. Assim, perfeito. Ok. E aqui vai ter o analisador de saída. Acabou de aparecer porque eu ativei lá. Analisador de saída e correção automática. Você pode vir aqui e ele vai dar ele vai ser um sistema que vai utilizar as mensagens que você recebe no seu agente, analisar essa saída e corrigir caso ela tenha um erro, certo? Porque você colocou essa mensagem no prompt e você definiu o formato que você quer receber, e aí ele vai gerar isso e pode gerar da forma errada, perfeito? O analisador de saída de lista de itens retorna os resultados como itens esperados. Você pode colocar aqui a definição desses itens como você espera que ele saia, né? Analisador de saída estruturado do JSON. O que é que você pode fazer? Quando o prompt de A tá funcional lá, você pode falar o seguinte, ó, quando você enviar em massa, eu quero que você liste todos os nomes dos clientes, com nome, com CEP, enfim, com as informações desse cliente. E aí você pode definir uma estrutura para isso. Por quê? Depois que você receber o resultado desse agente de A, você tem que trabalhar essas informações. E elas já podem vir organizadas para vocês. Então, pode utilizar um JSON aqui como resposta, formatado para vocês. Digamos que você esteja extraindo do Google Maps e tem o estado e a cidade. Ele vai separar para você o estado, a cidade, como você quiser concatenar aqui. Perfeito? Ok. Analisador de saída explicado. Vamos voltar para cá. Tem as outras opções, que sempre serão importantes e a gente sempre precisa definir a mensagem do sistema. Quando você está utilizando o ChatGPT, ele está livre para escrever o que você quiser aqui, certo? Está livre. Me ajude com qualquer coisa, certo? É basicamente o que a OpenAI faz para você. Me ajude com qualquer coisa. O que você pode me ajudar? É com o que, né, na verdade. Pronto, ele me deu uma resposta aqui. Responder às perguntas sobre diversos sistemas, auxiliar com tarefas de matemática, oferecer conselhos e dicas em áreas como produtividade, estudos e bem-estar, tudo mais. Perfeito? Esse agente, ele está completamente generalista, ok? E aí, o que é que eu faria para definir aqui, ó? Me ajude com apenas a otimização de páginas de landing pages, né? Com o WordPress, Elementor, Jet Engine e etc. Eu não estou sendo muito específico, não estou dando conteúdo para ele, mas ele já vai me ajudar, certo? Ó, como você pode me ajudar? Informação, responder perguntas, respostas detalhadas, redação, matemática e tal, enfim. Eu acredito que precise resetar o chat aqui, né? Porque o chat já está rodando, obviamente. Então a gente precisa resetar esse chat aqui para ele funcionar. E aí o que é que a gente faz aqui? O que é que eu preciso colocar nessa mensagem do sistema? Eu preciso colocar o meu prompt. O meu prompt, ele pode vir estruturado da forma que eu quiser. Diogo, como a gente pode estruturar o prompt? Não está nessa aula aqui, não é a estrutura que eu quero trazer aqui para vocês. Eu vou trazer um exemplo de um prompt que eu estou utilizando para, no caso aqui, deixa eu pegar aqui um prompt para vocês. Esse prompt aqui, ele vai ser especialista em otimização de landing pages. E eu vou trazer todo o prompt aqui, né? Não vou trazer completo aqui para vocês, mas a explicação. E aí, ó, como você pode me ajudar? Eu vou rodar ele de novo, ó. Posso ajudar com otimização de sites, oferecer dicas práticas para otimização de landing pages. E ele vai começar a trabalhar com esse agente aqui para mim. Para que serve o TTTFB? O que seria o TTTFB? Ele vai me ajudar com respostas específicas sobre otimizações de landing page. Ele é especialista nisso. Eu criei um prompt especialista nisso. Como funciona, o que é que faz, como considerar. O meu TTTFB está em 1 segundo. Como posso melhorar? Ele é especialista nisso, ele não vai fugir disso. E qual é a vantagem de você construir o seu próprio agente? Você pode também definir, né, funções para ele. Digamos que estou aqui com o meu agente está funcionando, ele já está trabalhando dentro do meu sistema e eu posso dar informações para ele. Por exemplo,
Vou criar um SDR no WhatsApp. Eu posso explicar para ele as dores do meu cliente, as objeções do meu cliente, quando o cliente mandar mensagem com dúvida de preço, como eu posso responder da melhor forma para evitar essa objeção. Eu posso estruturar tudo isso no meu prompt aqui. Como eu estruturei para poder criar um agente de IA que é especialista em otimização. Então ele explica para o cara, que é a pessoa que está dentro do chat, dentro do WhatsApp, dentro do Typebot, dentro do N20, como otimizar a página dele, perfeito? Então você vai colocar dentro dessa mensagem do sistema o seu prompt, certo? E aqui é a saída, tá vendo que eu não defini nenhuma saída? Ele tá mandando como output aqui, né? Output, certo? E ele manda essa mensagem aqui completa e organizada para mim, tá certo? E aí, pessoal, tem outras configurações aqui de settings que são dos blocos padrões aqui, né? Executar uma vez, da forma como vocês utilizam sempre dentro dos blocos, não tem dificuldade alguma, certo? Esse aqui é o bloco mais completo de IA que vocês poderiam estar utilizando hoje, certo? Tem um outro bloco que é um bloco mais simples. E quais as funções que ele tem? Esse bloco tem a função básica aqui, né? Que se você pegar, trazer ele para cá aqui, ó, vou explicar para vocês. Utilizando o modelo de agente da OpenAI que a gente configurou, utilizando a nossa credencial, utilizando um modelo de IA aqui, você vê que ele não tem as funções de memória, você vê que ele não tem as funções de ferramentas, ela é uma básica LLM aqui, né? Então eu vou puxar uma informação padrão, certo? A minha pergunta, e eu posso colocar a mensagem do sistema, a mensagem do usuário, certo? Mensagem do sistema, mensagem do usuário, mensagem da IA, certo? Somente isso. A mensagem e a minha mensagem do sistema. Eu não tenho funções. Eu não trabalho de forma específica qual é o meu modelo de agente conversacional, entendeu? Você fala, Diogo, por que eu vou me reduzir a isso? Essa LLM aqui básica. Às vezes você quer fazer um tratamento de tarefas, de listagem de tarefas que não precisa desse trabalho tão complexo. Às vezes, essa é a minha pergunta aqui, por que utilizar uma básica LLM aqui? Porque nem sempre tem a necessidade de você usar um bloco tão complexo como esse para algumas tarefas, como listagem de tarefas do Notion, por exemplo. Qual a necessidade de usar uma calculadora aqui, uma ferramenta, uma memória, entendeu? Nem sempre tem a necessidade disso. Você pode economizar tokens, você pode fazer uma estrutura mais simplificada. Então essa é a função dessa basic LLM. Tanto que eu utilizei em muitos dos meus fluxos ela inicialmente para depois utilizar esse agente IA e complementar, e tirando que é bem simples de poder fazer essa migração, né? Você poderia vir aqui, pegar o seu prompt, jogar nessa básica LLM e da mesma forma que eu joguei ela para cá, eu poderia jogar para esse outro bloco e fazer essa mudança de blocos de uma forma bem simples. Então, pessoal, para quem ficou com alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp, certo? Vai ter os links aqui abaixo da aula e qualquer coisa, fala comigo. Tamo junto.